Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 1190 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcast ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já aproveita e deixa aquele like, aquele comentário especial, avalie a gente com 5 estrelas no Spotify, enfim, tudo que você fizer para trazer engajamento fortalece demais esse projeto e eu lhe serei muito grato. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje e eu já começo com a má notícia para você que tem baixa estatura, em outras palavras, é baixinho ou então é baixinha. E é a tese de repercussão geral, tema 1424 do STF. A exigência de altura mínima para ingresso em cargo do Sistema Único de Segurança Pública pressupõe a existência de lei e a observância dos parâmetros fixados para a carreira do Exército, no caso a Lei Federal 12.705 de 2022, que estabelece uma altura mínima de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres. E no caso aqui, era uma candidata ao concurso da Polícia Militar lá do estado de Alagoas, conferi aqui isso, Alagoas. E essa candidata, ela tinha um pouquinho mais que 1,55 m, mas o problema é que lá no estado de Alagoas, a Lei 5346 de 92 traz um parâmetro diferente. Então lá o pessoal não gosta de baixinho mesmo. Lá tem que ser homem com mais de 1,65 m e mulher com mais de 1,60 m. Aí, basicamente, ela propôs a ação alegando que essa lei estadual seria inconstitucional porque não existiria nenhuma razoabilidade em se adotar um parâmetro diferente daquele que é adotado a nível federal para ingresso no Exército, não é, que é 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres. Em resumo, deu certo para ela, porque realmente o STF entendeu que esse parâmetro que está na Lei 12.705 de 2012, que é para o Exército, serviria, na verdade, para todas as carreiras integrantes do sistema de segurança pública, a não ser que haja uma justificativa muito clara e muito forte para distinguir, para dizer, não, aqui 1,60 m não dá. Aqui tem que ter no mínimo 1,65 m, 1,70 m. Fico curioso por qual seria essa justificativa. Mas, basicamente, quais foram os argumentos? A observância de um parâmetro objetivo nacional, a razoabilidade e a proporcionalidade da medida. E, além disso, entendeu-se que a lei federal ela é isonômica materialmente, porque ela diferencia por gênero. Então, homem teria que ter mais de 1,60 m, mulher mais que 1,55 m. E entendeu-se que essa aplicação da lei federal aos órgãos do Sistema Único de Segurança Pública caberia, seria possível em virtude de uma certa simetria funcional desses órgãos com as Forças Armadas, tá? Cuidado, tá, gente? O Exército, ele não faz parte do Sistema Único de Segurança Pública, viu? O Exército é Forças Armadas, só para você não confundir. Os órgãos do Sistema Único de Segurança Pública estão lá no artigo 144 da Constituição. Então, Polícias Federal, Rodoviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Força Nacional de Segurança Pública, Corpo de Bombeiros Militares e agentes penitenciários. Além desses, nós temos também as guardas municipais, que não estão nesse rol, mas que eles fazem parte, inclusive, eles estão referenciados lá no parágrafo 8º, beleza? E fica aqui a minha dúvida, uma pergunta sincera, na verdade, mais direcionada aí a você que está me ouvindo, que pode ser eventualmente das Forças Armadas ou de alguma polícia. Por que essa limitação? Existe realmente algum motivo prático de se limitar essa altura? Pergunta 100% honesta, porque realmente não me entra na cabeça, até porque nem todo mundo que é polícia necessariamente está em uma atividade que vai para embate corporal, para dizer que tem que ser alguém corpulento, alguém forte. Enfim, fica o questionamento. Se alguém souber, se alguém tiver opinião, me conte. A tese ficou: a exigência de altura mínima para ingresso
encargo do Sistema Único de Segurança Pública, pressupõe a existência de lei e a observância dos parâmetros fixados para a carreira do Exército. No caso, a Lei Federal 12.705 de 2012, 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje, foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: são inconstitucionais por usurparem a autonomia federativa dos Estados-membros e ofenderem os princípios da proporcionalidade, da livre concorrência e da livre iniciativa, bem como o que prevê o artigo 175 da Constituição, normas federais que restringem a participação de grupos econômicos e empresas em contratos de concessão para a exploração de loterias estaduais e para a realização de publicidade desse serviço. Então, tratamos aqui no âmbito da Lei de número 13.756 de 2018. Essa lei, dentre outros pontos, ela reorganizou o regime jurídico e a destinação das receitas nas loterias do Brasil. E aí, a Lei 14.790 de 2023 alterou a primeira, nessa lei originária, de forma bem substancial, inclusive inserindo o artigo 35A nessa lei, que traz comandos voltados a loterias estaduais e também loterias do Distrito Federal. Aí qual é o problema, não é? É que essa lei meio que tentou fazer uma reserva de mercado para a Loteria Federal. Na prática meio que foi isso, tá? Porque o que ela fez? Ela limitou que cada empresa, ou melhor, cada grupo econômico, só poderia ter um único contrato de concessão em apenas um estado. Por quê? Porque a Loteria Federal é minha. Eu sou Loteria Federal. Então, se você quiser fazer uma loteria estadual, boa sorte. Agora, loteria em 2 estados e 3 estados, calma lá. Loteria Federal já existe. Então, o primeiro ponto foi esse. E o segundo foi que disse assim, inclusive, você só pode fazer publicidade no âmbito do seu estado. Não venha querer se meter aqui no meu terreno, não. Aqui no meu terreno mando eu. E aí, gente, constitucionais essas medidas? Não, não é? Não são constitucionais. Isso fere a livre concorrência, a livre iniciativa. Isso fere também a autonomia federativa. Além disso, apesar de a legislação acerca do tema loteria ser privativa da União, né, seria, na verdade, sistema de consórcio e sorteios, então loterias, o artigo 22, inciso 20, isso não exclui a competência material dos estados e do DF de explorar serviço público de loteria. Então, uma coisa é a competência legislativa privativa, que de fato é da União, mas os estados e DF podem sim explorar, e acaba que dessa forma que estava previsto na lei, violava a livre concorrência, violava princípios da ordem econômica. Então, como é que ficou o destaque? São inconstitucionais por usurparem a autonomia federativa dos Estados-membros e ofenderem os princípios da proporcionalidade, da livre concorrência e da livre iniciativa, bem como o que prevê o artigo 175 da Constituição, normas federais que restringem a participação de grupos econômicos e empresas em contratos de concessão para a exploração de loterias estaduais e para a realização de publicidade desses serviços. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Constituição Federal é a tese de repercussão geral, tema 1352, que ficou da seguinte forma: é possível a revogação por lei ordinária de benefício instituído a servidor público por lei complementar, quando materialmente ordinária, observado o princípio da assimetria. Olha que situação interessante. O município de Formiga, Minas Gerais, um abraço para quem estiver me ouvindo aí de Formiga, Minas Gerais, instituiu uma verba indenizatória, no caso foi um auxílio transporte, para os servidores públicos por meio de uma lei complementar. Foi a Lei Complementar 44 de 2011. Precisava ser por lei complementar? Não, não precisava. De fato, isso aqui poderia vir em uma lei ordinária. Agora, provavelmente, eles já estavam editando a lei complementar e aí botaram esse assunto ali no meio e foi, né? Foi no embalo. Provavelmente, né? Eu estou aqui conjecturando.
Aí depois eles resolveram rever esse benefício. Aí eles pensaram, para rever esse benefício aqui, só é necessário uma lei ordinária. Não tem nada na Constituição que diga que para isso aqui precisa ser lei complementar. Então eles editaram uma lei ordinária, a Lei 4494 de 2011, que revogava aquela primeira lei e trazia outros critérios para pagamento dessa verba indenizatória. Acontece que a primeira lei era mais favorável, e aí o servidor público propôs uma ação dizendo, olha, essa lei ordinária não podia ter revogado a lei complementar, porque pelo princípio do paralelismo das formas, só uma lei complementar pode revogar outra lei complementar. Aí, gente, vamos lá, tá? Primeiro ponto aqui, só para não ficar dúvida, nem é o ponto central, não. Existe hierarquia entre lei ordinária e lei complementar? Não existe, tá, gente? É uma questão realmente daqueles assuntos que precisam ser disciplinados por lei complementar. Então, tem um quórum qualificado, né, maioria absoluta, enquanto a lei ordinária é maioria simples, mas não existe hierarquia. Simplesmente, lei complementar trata de determinados assuntos, lei ordinária trata de outros. Beleza. E se eu editar uma lei complementar que trate sobre um assunto que é assunto de lei ordinária, o que acontece? Acontece que essa lei é formalmente complementar, mas é materialmente ordinária. Ok? Imagina, por exemplo, que eu, Bruno, sou deputado federal. E aí eu resolvo propor um projeto de lei que vai tornar feriado nacional o Dia do Bruno. Só que o que acontece? Eu tenho bastante força política e eu penso assim, se eu aprovar isso aqui como lei ordinária, pode, na primeira oportunidade, quando eu não tiver mais mandato, alguém vir e editar uma nova lei ordinária para revogar o Dia do Bruno, e eu não quero que isso aconteça, porque é um dia muito importante, eu quero que seja feriado nacional para sempre. Então, eu vou adotar uma estratégia. Eu vou propor isso aqui como sendo um projeto de lei complementar. Então, eu vou aprovar por um quórum qualificado, maioria qualificada, e, da mesma forma, se quiserem mais na frente revogar, vão precisar de maioria qualificada. Então, eu blindo aqui um pouquinho mais, vai ser um pouquinho mais difícil alguém acabar com o feriado nacional do Dia do Bruno. Essa estratégia pode dar certo? Não. Sabe por quê? Porque essa lei, ela até é formalmente complementar, mas materialmente é uma lei ordinária. Então, uma lei ordinária, com maioria simples, vai sim ter o poder de revogar essa lei que eu criei. Então, esse tipo de estratagema, né, essa estratégia, que a pessoa pensa assim, essa vai ser a minha maior vigarice. Não, isso não dá certo. Não blinda o conteúdo contra uma alteração futura por lei ordinária. E aqui, gente, não que a ideia tenha sido essa, né? Mas, enfim, trouxe aqui esse exemplo só para você fixar que realmente o fato de você utilizar um rito diverso não vai blindar o conteúdo da lei em relação a futuras alterações. Então, se um dia me for possível, eu farei o Dia do Bruno via emenda constitucional, de preferência lá no artigo 5º da Constituição Federal, e aí eu quero ver quem é que vai conseguir revogar. Então, como é que ficou a tese de repercussão geral, tema 1352? É possível a revogação ou alteração de lei ordinária de benefício instituído a servidor público por lei complementar, quando materialmente ordinária, observado o princípio da simetria. Então, já vou fazer aquele convite muito especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que te dá acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura, com tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, por um material que é atualizado toda semana por esses mesmos informativos que eu comento com você aqui em formato de áudio. Então vem fazer parte, um valor único para ter acesso a todos os planos, então super acessível, e vai ser um grande diferencial nos seus estudos, eu tenho certeza absoluta. Vem também conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina, e vai ser um baita diferencial
na sua futura prova de títulos. Então, seguindo em frente, o próximo julgado é bem importante. Foi inserido no Código Penal Militar, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar os princípios da dignidade humana, da proteção integral da criança e do adolescente e da proteção das pessoas com deficiência, bem como a vedação ao retrocesso social e da proibição de proteção deficiente, norma do Código Penal Militar que dispõe sobre o crime de estupro de vulnerável sem prever qualificadoras por lesão corporal grave, gravíssima ou morte. Então, qual é a treta aqui? A treta, gente, é que o Código Penal Militar ele também tem um crime de estupro de vulnerável, que está previsto, lá nos crimes praticados em tempo de paz, e que, à primeira vista, é parecido com o crime de estupro de vulnerável lá do artigo 217-A do Código Penal. Mas quando a gente vai perceber, quando nós vamos nos detalhes, o que se percebe? Que, na verdade, não é o mesmo nível de proteção. A pena até é igual, reclusão de 8 a 15 anos. Mas, na prática, há questões muito problemáticas. Então, nós vamos tratar aqui sobre elas. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Nós já conversamos sobre isso aqui muito. Quando se trata de estupro de vulnerável, nós temos uma presunção absoluta. Quando se trata de alguém menor de 14 anos, então, uma relação sexual com uma menina, com um menino, enfim, de 13 anos de idade, estupro de vulnerável. Ah, mas já tem essa pessoa, esse menino, essa menina, já tem uma vida sexual pretérita, estupro de vulnerável. Ah, mas foi consentido, estupro de vulnerável. Ok. O que acontece? Lá no Código Penal Militar, nós temos uma presunção de violência, está lá no artigo 236, diz assim, presume-se a violência se a vítima não é maior de 14 anos, salvo fundada suposição contrária do agente, é doente ou deficiente mental e o agente desconhecia essa circunstância, não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência. Então, aqui há presunções, mas há presunções que são relativas. Enquanto, lá no artigo 217-A, nós temos presunções que são objetivas e que são absolutas. Então, é uma proteção mais forte, não é? Aqui, de fato, se dá muito mais espaço para questionar pontos que já estão completamente superados quando nós falamos do artigo 217-A. O que, gente, por favor, não confunda, tá? Isso não quer dizer que não seja possível, por exemplo, a defesa alegar um erro de tipo essencial, para dizer, olha, não tinha como o autor aqui saber que essa menina tinha menos de 14 anos naquela situação concreta. E aí vai mostrar, de fato, por que não tinha como saber. Mas aqui é uma tese defensiva para tentar demonstrar a ausência de dolo. Não é para afastar a presunção de violência. Vocês conseguem entender a nuance? Aqui, pelo Código Penal Militar, era possível você afastar a presunção de violência. E não, gente. A presunção de violência no crime de estupro de vulnerável não pode ser afastada. Você tem como trazer teses defensivas. Então, eu trouxe aqui um exemplo muito parecido. Um erro de tipo essencial. Olha, eu estava numa festa, estava tudo escuro, estava todo mundo bebendo, aquela menina estava ali no meio de todo mundo, a menina me disse que era universitária, enfim, conta ali a historinha para poder dizer que, de fato, houve um erro de interpretação daquilo que existia no mundo fático e que isso excluiria o dolo. Isso é uma coisa. Outra coisa é você dizer que não se presume a violência. Não, gente. Violência, eu vou dizer de novo, violência no crime de estupro de vulnerável é sempre presumido. Então, qual foi a conclusão aqui sobre esse artigo 236? Ele não foi recepcionado, beleza? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, agora falando especificamente lá do crime mesmo de estupro de vulnerável aqui no Código Penal Militar. É o parágrafo 3º do artigo 232. Gente, aqui nós temos uma inconstitucionalidade, porque esse texto ele já foi incluído lá em 2023 pela Lei 14.088 de 2023. E o problema aqui é qual?
é que acaba que esse tipo penal não tem as mesmas qualificadoras que estão lá no artigo 217-A do Código Penal, que são o resultado morte e o resultado lesão corporal de natureza grave. Não é? Então, isso aqui tornaria inconstitucional o dispositivo em questão. Além disso, né, tem lá o parágrafo 5º também, que é importantíssimo, que ele traz exatamente essa presunção absoluta. Então, qual foi a solução que o STF encontrou? Ele disse, olha, daqui para frente vai aplicar, mesmo no âmbito do militarismo, o crime do artigo 217-A, até que o legislador reveja isso e traga uma proteção penal que seja compatível. Tudo isso para quê? Para vedar uma proteção insuficiente e um retrocesso na proteção, beleza? Então, como é que ficou o destaque? É inconstitucional norma do Código Penal Militar que dispõe sobre crime de estupro de vulnerável sem prever qualificadoras por lesão corporal grave, gravíssima ou morte, fundamentos aqui, violação do princípio da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e do adolescente, da proteção das pessoas com deficiência, bem como vedação ao retrocesso social e proibição da proteção deficiente. Seguindo em frente, gente, próximo julgado de hoje foi inserido na Lei 8.213 de 91, Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social. É uma tese de repercussão geral e a tese ficou da seguinte forma, é o tema 1196 do STF. Não viola os artigos 62 caput, parágrafo 1º e 246 da Constituição Federal a estipulação de prazo estimado para a duração do benefício de auxílio-doença, conforme estabelecido no artigo 60, parágrafo 8º e 9º da Lei 8.213, com redação dada pelas medidas provisórias 739 de 2016 e 767 de 2017, esta última convertida na Lei 13.457 de 2017. O que prevê o artigo 60, parágrafo 8º e 9º? Prevê a tal da alta programada. Olha só como é legal. Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação do auxílio-doença judicial ou administrativo deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Aí o parágrafo 9º diz que se não tiver prazo estimado, o prazo é de 120 dias contado da concessão ou da reativação do auxílio-doença, exceto, né, se for requerida a prorrogação perante o INSS. Aqui, gente, é aquela coisa que parece aqueles memes que diz, o CLT não tem um dia de paz. Tem aquela coisa, o CLT se acidentou, ele pode estar todo lascado que seja, uma situação terrível. Ele tem um prazo que é de, no máximo, 120 dias para ficar bom, porque é o tempo do auxílio-doença, né, que vai ser deferido. Ou melhor, o tempo máximo, né, porque pode muito bem o ato de concessão dizer, você tem que ficar bom em 30 dias e volta a trabalhar e bora, segue a vida. Mas claro, né, gente, claro, agora saindo um pouco da brincadeira, é possível a prorrogação. Então, realmente, estando perto desse prazo que foi deferido, a pessoa ainda não melhorou, ela vai ter que, de fato, requerer novamente junto ao INSS para que seja prorrogado esse benefício. E aqui o questionamento, ou melhor, os questionamentos são de duas ordens. Primeiro é a questão da constitucionalidade formal, porque o argumento aqui é de que esse tema não poderia ter sido tratado por meio de medida provisória por conta do artigo 246 da Constituição, que diz que é vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 95 até a promulgação desta emenda, inclusive. Essa emenda aqui é a Emenda Constitucional 32 de 2001. Mas o que o STF entendeu? Que essa medida provisória não regulamentava diretamente a Constituição, mas apenas atualizava a Lei 8.213, ou seja, um ato normativo infraconstitucional que, inclusive, é anterior ao período de vedação. Então, tudo certinho, né? Não haveria nenhum tipo de problema nesse sentido. E que a questão da relevância e urgência, isso aqui o STF só entra quando é excepcionalíssimo. Então, se não for evidente o abuso, o STF não vai questionar isso de relevância e urgência.
Mas não desistiram não, disseram assim, olha, isso não é matéria de direito processual civil. Então, artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição, não cabe MP para tratar sobre matéria de direito processual. Gente, isso aqui é matéria de direito processual? Não, é matéria de direito material, de direito previdenciário. Então, realmente, não é direito processual, não é porque traz um prazo que é um prazo processual, né? Um prazo de exercício de um direito material. Então, quanto a isso, né, da medida provisória, o STF entendeu que não teria nenhum tipo de problema. E quanto à questão do mérito propriamente dito, aí o STF entendeu que, como o benefício em questão, não é o auxílio-doença, ele é um benefício que, por sua própria natureza, ele é temporário, não há problema em estabelecer um prazo. Claro que possibilitando que o indivíduo posteriormente venha a pedir uma prorrogação, caso necessário, ok? Mas realmente se entendeu que dessa forma acaba sendo uma gestão mais eficiente, acaba prevenindo um pagamento indevido e acaba otimizando também o serviço, né, digamos assim, do INSS. Então, gente, como é que ficou a tese de repercussão geral, tema 1196 do STF? Não viola os artigos 62 caput, parágrafo 1º e 246 da Constituição Federal, a estipulação de prazo estimado para a duração de benefício de auxílio-doença, conforme estabelecido no artigo 60, parágrafos 8º e 9º da Lei 8.213 de 91, com redação dada pelas MP 739 de 2016 e 767 de 2017, essa última convertida na Lei 13.457 de 2017. Seguindo em frente, então, para o último julgado de hoje, e foi o julgado que monopolizou o mês de setembro de 2025. Ele diz respeito ao regimento interno do STF, destaque da seguinte forma: o STF, por meio de sua primeira turma, a partir de 18 de dezembro de 2023, é competente para processar e julgar todas as investigações, inquéritos e ações penais referentes aos atos antidemocráticos, milícias digitais, tentativa de golpe e atentado contra os poderes e instituições, inclusive aqueles ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. Então, né, todos nós sabemos, isso aqui foi o julgamento do núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado. Seriam aqueles autores intelectuais, dentre eles, não é, o ex-presidente Bolsonaro. Então, gente, o primeiro ponto aqui, que foi onde ocorreu a maior controvérsia, na verdade, aquele voto, eu nem sei se aquilo é um voto, aquele tratado, né, que foi escrito pelo ministro Fux, trazendo a divergência exatamente sobre a competência, não é? Seria de fato a turma competente para julgar essa ação, ou a competência seria do juízo de primeiro grau, ou ainda seria uma competência do tribunal pleno? Gente, 4-1 que a competência é da primeira turma, e o motivo foi a emenda regimental 59 de 2023, que deslocou do plenário para a primeira turma parte da competência em matéria penal. Então, não foi só esses processos especificamente, foram todos os processos que tratavam sobre esses crimes em questão, está lá no artigo 9º, inciso 1, a linha L, não vou ler porque é um pouquinho grande, mas todos esses, instaurados após 18/12 de 2023, são julgados pela primeira turma. E aí, gente, esse aqui é o tipo de coisa que, se o julgado fosse no plenário, iam dizer, é incompetente porque o juiz natural é a primeira turma, porque está lá na emenda regimental 59 de 2023. Como está na primeira turma, é incompetente porque a competência é do plenário, porque antes de 2023 era assim. Gente, papel da defesa é defender, tá? Quem é que fosse o advogado ia tentar tirar para o lado que fosse, mas realmente, não é? Me parece que foi uma decisão técnica nesse sentido. Então, quanto a isso, ok. E aí, gente, o que nós temos de mais relevante aqui é a questão do concurso material ou da aplicação do princípio da conjunção entre os princípios de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Esse aqui é o grande ponto, foi o grande ponto
nos primeiros julgados, então já não é uma novidade, não é? Eu comentei isso de uma forma muito mais ampla. Lá no ano de 2023 com vocês, no informativo 1108, porque ali existia a discussão, vai haver conjunção, então a gente vai aplicar só o crime de abolição violenta, não, então a gente vai aplicar só o crime de golpe de Estado, ou então não, a gente aplica os dois crimes. E aí se entendeu que se aplicava os dois crimes. Por quê? Porque os dois crimes demandam dolos diferentes e também tutelam bens jurídicos diferentes. Então, qual é o bem jurídico tutelado no crime de abolição violenta do Estado Democrático do Direito? É o livre exercício dos poderes constitucionais. Então, por exemplo, se alguém manda um cabo e um soldado para fechar o STF, dá para dizer que há um crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque você está impedindo o funcionamento de um dos poderes. Qual poder? O Poder Judiciário. Qual foi a lógica aqui? Invadiram o STF, invadiram o Congresso Nacional, tentando-se obstruir o funcionamento desses poderes, então entendeu-se que seria um crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E o crime de golpe de Estado? Aí, gente, o crime de golpe de Estado, ele tutela o governo legitimamente constituído. Então aqui é a situação que um presidente ganha a eleição e alguém não quer deixar esse presidente assumir. Então como é que ele faz isso? Aí você utiliza a sua criatividade. Alguém aqui que é mais antigo lembra daquela novela Kubanacan? Lá, por exemplo, no país que se chamava Kubanacan, ocorreu um golpe de Estado em que o vilão, ele mesmo dirigindo um tanque de guerra, entrou na sede do governo e tomou tudo, e aí ele passou a ser o presidente. Pelo menos é isso que eu me lembro. Eu era muito pequeno quando passou essa novela, mas eu tenho isso na minha memória. Quem aí for um pouquinho mais velho e assistiu o Kubanacan pode me dizer se foi realmente assim um golpe de Estado. Mas enfim, deu para entender que são bens jurídicos diferentes? Gente, isso aqui foi uma discussão muito grande, porque tinha quem defendesse que era o crime de golpe de Estado que absolvia o crime de abolição violenta. Aí tinha quem dissesse que era o contrário. Aí tinha quem dissesse que não, praticou foi os dois. Prevaleceu isso, que praticou os dois. E eu não sei se você se intera daquilo que acontece no cenário político, daquilo que está sendo debatido hoje, mas hoje quando eu estou gravando, Estou gravando dia 22/9 de 2025. Hoje se está falando já há alguns dias uma tal de anistia soft. O que seria essa anistia soft? Seria não anistia, mas uma nova lei que iria trazer algumas causas de redução de pena. Então, por exemplo, trazendo uma redução de pena para aquelas pessoas que cometeram esses crimes sob influência de multidão. Outro ponto, fazer uma unificação dessas duas penas de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tudo isso como que é uma forma de reduzir as penas, por isso que chamam de anistia soft. Para finalmente, como é que ficou aqui a situação? Condenação dos 8 envolvidos, desde a menor pena, que foi do Mauro Cid, que foi o colaborador, e recebeu uma penazinha de 2 anos em regime aberto, até uma pena de 27 anos e 3 meses para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Outros tiveram penas muito altas também, Braga Neto 26 anos, Anderson Torres 24 anos, enfim, foram penas bem contundentes. Então, só para lembrar, eu estou comentando sobre esse julgado porque ele saiu no informativo, viu? Então, eu sou obrigado a comentar, por mais que eu não tenha a mínima paciência para os comentários que vêm sempre que a gente tem que tratar desse tipo de assunto. Mas, enfim, a abordagem que é acadêmica, a minha posição política existe, mas ela é pessoal e ela não tem nenhum tipo de relação com a minha atividade aqui enquanto professor. Enquanto professor, estou comentando simplesmente o julgado do STF. E se alguém ficou chateado com algo da explicação, paciência, ou se resigna, então coloca aí nos comentários o motivo da insatisfação, ou manda no inbox. Já estou acostumado, infelizmente, sempre que a gente tem que comentar algo desse tipo, as pessoas não conseguem separar um pouco as coisas. Então, como é que ficou o último julgado de hoje? O STF, por meio da sua primeira turma, a partir de 18 de dezembro de 2023, é competente para processar e julgar
todas as investigações, inquéritos e ações penais referentes aos atos antidemocráticos, milícias digitais, tentativa de golpe e atentado contra os poderes e instituições, inclusive aqueles ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. E como hoje eu esqueci de pensar em uma palavra da sorte, então me conta aí de onde é que você está me ouvindo, que eu fico muito feliz em saber até onde esse podcast está chegando e também, não é, o fato de ter mais comentários acaba levando esse episódio a mais lugares também. Então por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.